Sabe aquelas histórias da Bíblia que a gente ouve desde criança? Davi e Golias, o nascimento de Jesus? Parecem tão familiares, né? Mas e se eu te contasse que por trás de cada uma delas existe um mundo de detalhes perdidos na tradução e contextos históricos que mudam completamente o que a gente pensa que sabe? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. O que a gente realmente sabe sobre esses textos tão antigos? A gente vai desvendar agora alguns dos segredos e das curiosidades mais fascinantes que estão escondidas ali, nas entrelinhas da Bíblia. Preparados? Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender como a Bíblia ganhou o formato que tem hoje. Depois, vamos decifrar alguns nomes e traduções. Aí, a gente entra de cabeça nos mitos do Antigo Testamento, corrige umas coisinhas sobre o Novo Testamento e, para fechar, vamos revisitar alguns personagens bem famosos. Então, para começar, uma curiosidade que é a base de tudo. A estrutura da Bíblia, com capítulos e versículos que a gente usa para se localizar, ela não é original. Foi uma invenção que veio, muito tempo depois. É isso mesmo. Originalmente, os textos eram escritos de forma contínua, sem nenhuma pausa. Essas divisões que a gente conhece hoje só foram criadas lá na Idade Média. E o objetivo não era divino, não. Era super prático. Facilitar o estudo e ajudar as pessoas a encontrarem as passagens mais rápido. Uma verdadeira ferramenta de busca da época. Agora, vamos avançar para um ponto que é crucial. Como as traduções ao longo de séculos acabaram transformando nomes e conceitos. Isso criou uma certa distância entre o que a gente lê hoje e o que estava escrito nos textos originais. O nome de Deus em hebraico, YHW, era tratado com uma reverência assim, imensa. Os escribas chegavam a tomar banho e fazer rituais de purificação antes de escrever essas 4 letras. E na hora de ler em voz alta, eles substituíam por outras palavras, como Adonai, que significa Senhor. Com o tempo e com a destruição do templo, a pronúncia exata simplesmente se perdeu na história. E essa aqui é a jornada de um nome. Jesus é a nossa versão em português, que veio do grego Eisos, que por sua vez veio do hebraico Yeshua. E aqui vem o pulo do gato. Yeshua é basicamente o mesmo nome de Yehoshua, ou seja, Josué. É isso mesmo, Jesus e Josué tinham o mesmo nome, que significa o Senhor é a salvação. Uma conexão incrível entre o Antigo e o Novo Testamento que muita gente nem imagina. Bom, agora que a gente já ajustou algumas coisas técnicas, vamos para as histórias. E aqui, em muitos casos, o que a gente sempre tomou como fato, na verdade, é uma interpretação um pouco incompleta. A gente sempre imagina Davi cheio de fé, mas talvez um pouquinho inseguro, pegando umas pedras a mais, né? Vai que eu erro a primeira. Mas a realidade é muito mais estratégica. Golias tinha 4 irmãos também gigantes, e pelas regras da guerra da época, a família do campeão deveria estar ali, na retaguarda. Davi não pegou 5 pedras com medo de errar. Ele pegou uma para Golias e uma para cada um dos irmãos dele. Ele não estava se preparando para falhar, estava se preparando para acabar com a família toda. A história da mulher de Ló, que vira uma estátua de sal, parece um castigo mágico, instantâneo. Mas o contexto geográfico aqui é tudo. A região do Mar Morto é riquíssima em sal, enxofre, minerais. Ao desobedecer e olhar para trás, ela não foi transformada num passe de mágica. Ela foi, literalmente, coberta pela chuva de fogo e sal que caía, uma consequência direta e natural da sua desobediência. No livro de Jó, tem a descrição de uma criatura gigante, o Behemoth. Por séculos, muitas traduções da Bíblia viam com uma nota de rodapé dizendo, provavelmente, um hipopótamo ou elefante. Mas pensem comigo, a cauda de um hipopótamo é um rabinho curto, fino. Já rígida como um cedro, isso se encaixa perfeitamente com a cauda de um dinossauro saurópode, tipo um braquiossauro. O ponto não é que a Bíblia usa a palavra dinossauro, essa palavra nem existia, mas que ela descreve uma criatura que, para nós hoje, se parece muito com um. E por falar em coisas que parecem, mas não são, Lilith, uma figura super popular na cultura pop, né? Sempre retratada como a primeira esposa de Adão, a rebelde. Só um detalhe importante, essa história não está na Bíblia, nem em Gênesis, nem em lugar nenhum. Ela é uma criação literária da Idade Média que surgiu em textos místicos judaicos. Agora, vamos pular para o Novo Testamento. Aqui, muitas das nossas tradições mais queridas, especialmente as de Natal, são, na verdade, muito mais culturais do que bíblicas. A cena clássica do presépio com o estábulo de madeira? Então, a palavra grega original, katálima, não significa estalagem, mas sim quarto de hóspedes. A família provavelmente estava na casa de parentes e como o quarto de hóspedes estava lotado, eles ficaram na sala principal, onde os animais também eram abrigados à noite.
E a data? 25 de dezembro só foi escolhida lá no século IV para competir com uma festa pagã romana super popular, a do Sol Invicto. Nesse ponto, a arte acabou moldando totalmente a nossa imaginação. As pinturas da Renascença são lindas, mas mostram os pregos nas palmas das mãos. Só que anatomicamente isso não funciona. A pele da palma rasgaria com o peso do corpo. A prática romana era cravar os pregos nos pulsos, entre os ossos rádio e una, que aí sim davam o suporte necessário. E esse momento que a gente geralmente interpreta como um ato de zombaria ou até de misericórdia é muito, mas muito pior. Nas latrinas públicas romanas havia uma ferramenta comunitária para a higiene pessoal, uma esponja numa vara, chamada xilospongindium. Oferecer essa mesma esponja, usada para isso, para a boca de alguém, era um dos atos de humilhação mais profundos e degradantes que um soldado romano poderia cometer. Para a gente fechar, vamos ajustar o foco em duas figuras gigantescas da Bíblia, cujas histórias acabaram sendo um pouco distorcidas pela tradição e pela arte ao longo do tempo. Muita gente acredita que Saulo virou Paulo depois da conversão na estrada de Damasco, como se Deus tivesse mudado o nome dele. Mas, na verdade, a coisa é mais prática. Ele sempre teve os dois nomes. Saulo era seu nome judaico, de berço. Paulo era seu nome romano, de cidadão. Ele era bilíngue, bicultural e usava o nome mais adequado dependendo do público com quem ele estava falando. Pura estratégia de comunicação. E a imagem icônica de Paulo caindo do cavalo, que a gente vê em tantas pinturas famosas, é pura licença poética dos artistas. O texto da Bíblia é bem simples e direto. Diz que ele estava viajando e caiu por terra quando viu a luz. Não fala nada de cavalo. O animal foi adicionado depois, para dar mais drama e impacto visual à cena. E para fechar, vamos falar do grande vilão. A ideia de Satanás como o rei do inferno sentado num trono com um tridente na mão, isso é muito mais inspirado em obras como o Inferno de Dante e na mitologia popular do que na Bíblia. Biblicamente, ele é descrito como alguém que vaga pela terra. O inferno não é o reino dele, é a sentença final dele. Ele não vai ser o governante lá, vai ser um prisioneiro. E tudo isso nos faz pensar, né? A olhar para além da superfície, das tradições e das traduções, a gente percebe que sempre tem mais a descobrir. Fica o convite para a gente sempre ler com mais curiosidade, para questionar o que a gente já toma como certo e continuar explorando as camadas fascinantes de história, cultura e linguagem que formam esses textos tão importantes.